Marcos capítulo 14, versículo 12. Nós vamos ler dois trechos. Vamos ler do 14, do 12 ao 16. Depois iremos ler do 22 ao 26. Marcos capítulo 14, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhe: Vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam a esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: Onde fica o meu aposento no qual comemorarei a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Versículo 22. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade, lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, nós louvamos ao Senhor por tua palavra e te pedimos graça e misericórdia para que nós possamos aprender um pouco mais com o Senhor essa noite, Pai. Que nosso coração possa estar voltado ao Senhor, nossa mente possa estar aberta e o nosso coração possa estar pronto, Pai, para que possamos absorver a tua palavra e possamos sair transformados deste lugar, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na nossa série As Bases da Fé Cristã. E o tema de hoje ele é propício à data específica, né? Porque hoje é a ceia do Senhor. Então o tema da mensagem de hoje é o que é a ceia do Senhor. E eu sei que muitos de vocês são cristãos há muito tempo, alguns há menos tempo, mas a maioria frequenta a igreja há muitos anos, né? Mas talvez nós nunca paramos para perceber de forma dinâmica e de uma forma mais intuitiva o que é a ceia do Senhor. Talvez você participe da ceia do Senhor há tantos anos, mas alguns saem de casa para vir cear e nem sabem o porquê estão vindo cear. E aí eu quero destrinchar com você esses versículos, não só os versículos, mas também toda a Bíblia Sagrada, para que nós possamos entender o que é a ceia do Senhor, que é um dos sacramentos vigentes da igreja cristã de modo geral. Desde a igreja primitiva, desde todos os tempos, é ministrada a ceia do Senhor. Desde quando o Senhor subiu aos céus, esse ato da ceia do Senhor continua durante 2000 e poucos anos aí. E para respondermos isso, nós temos algumas perguntas a serem feitas. A primeira pergunta é: o que é a ceia? A segunda pergunta que nós queremos responder também é: como essa ceia deve ser ministrada? A outra pergunta que nós queremos responder é: quando essa ceia deve ser ministrada? De quanto em quanto tempo a ceia deve ser ministrada? E a outra pergunta é: quem pode participar da ceia do Senhor? São as perguntas que nós queremos responder essa noite, baseadas naquilo que entendemos biblicamente. Para nós cristãos, a ceia é a substituição da Páscoa. Para nós que somos filhos de Deus, para nós que servimos a Cristo Jesus e entendemos que Jesus nos libertou da cruz do Calvário, a ceia do Senhor é a substituição da Páscoa dos israelitas. Então, para descobrirmos o que é a ceia, nós devemos primeiramente descobrir o que é a Páscoa.
Para nós destrincharmos o que é a ceia, nós devemos saber o que é a Páscoa. E aí, quando nós lemos o capítulo 12 de Êxodo, nós descobrimos que a Páscoa foi instituída na 10ª praga que Deus mandou no Egito para castigar esse povo. Vamos abrir a Bíblia lá no capítulo 12 de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Que é a instituição da Páscoa do Senhor. Êxodo 12, versículo 5. Êxodo 12, 5 diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e passarão nas 2 ombreiras da viga superior da porta, das casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, as cabeças, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei na terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Esse é o desígnio, é aquilo que Deus destinou de como as pessoas deveriam comer da Páscoa do Senhor. Então vamos observar algumas coisas nesse texto. A primeira coisa, o cordeiro pascal. O cordeiro que deveria ser morto naquela noite para que desse libertação ao povo de Israel. A primeira coisa sobre o cordeiro pascal é que cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro macho de 1 ano, e tinha um detalhe: esse cordeiro tinha que ser sem defeito. A família deveria se reunir e essa família deveria conseguir um cordeiro e matar esse cordeiro. Se a família fosse pequena, um cordeiro pequeno. Se a família fosse grande, um cordeiro grande. E eles deveriam comer aquele cordeiro, porém o cordeiro não poderia ter defeito. Ele não poderia ser manco. Ele não poderia ter nenhum problema físico. E ele também não poderia ter manchas. Ele deveria ser branco como a neve. Outra coisa sobre o cordeiro: o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos batentes da porta, como um sinal para o anjo destruidor. Quando o anjo destruidor passasse, ele passaria por cima das casas dos israelitas. Então, quando você pega a porta da sua casa, você vê um marco da porta, e o marco da porta era como se fossem os umbrais. E aí passava-se nas laterais desses umbrais o sangue desse cordeiro, que eles arrancavam, passava com alguma coisa como ervas, né? Passava na beira dos umbrais, porque seria um sinal. Qual o sinal? Quando o anjo passasse e ele visse o sangue na porta, ele passava por cima dessa porta. Daí vem o nome Páscoa. O nome Páscoa significa passar por cima, porque o anjo da morte viria, ele olharia o sangue nos umbrais da porta e ele passaria por cima daquela casa onde tinha o sangue do cordeiro. Portanto, em Israel, no Egito, todas as casas que não tinham o sangue sobre esses umbrais, o anjo entrava e matava o primogênito. Todas as casas dos egípcios que não tinham o sangue, inclusive a do filho de Faraó, o anjo entrou e matou todos os filhos primogênitos. Por quê? Para acabar com a descendência daquela nação que fez tanto mal ao povo de Deus. Outra coisa, a carne desse cordeiro também deveria ser assada e consumida completamente naquela noite, sem sobras, para o dia seguinte. Eles deveriam também comer aquele animal de forma que assassem e comessem tudo antes que amanhecesse o dia. Outra coisa sobre a Páscoa:
a questão dos pães asmos e das ervas amargas que eles deveriam comer junto. Por que Deus estipulou isso, né? As ervas e os pães? O pão deveria ser sem fermento, pão asmo. Até um tempo atrás eu fazia esse pão, né? Eu trazia na ceia, só que agora a gente compra pronto, e também é o pão asmo, que é um pão que só tem farinha, sem fermento e água. E por que o pão não poderia ser fermento? Porque na Bíblia, o fermento em massas, ele representa o pecado. Na Bíblia, o fermento na massa representa o pecado. Então, o fermento da massa não poderia existir. Então, o pão que eles usariam era sem fermento, porque para lembrar que Deus estava tirando eles do meio de um povo pecador. E as ervas amargas representam o sofrimento da escravidão que esse povo passou durante 400 anos no Egito. Então eles tinham que comer um cordeiro, juntamente com o pão, juntamente com as ervas. O cordeiro era a representatividade de Jesus. Não sei se você sabe, mas todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, porque houve salvos, eles foram salvos não porque eles eram bons. Eles foram salvos não porque eles eram homens segundo o coração de Deus, não porque eles guerreavam e matavam outras nações amando de Deus, não. Eles foram salvos porque eles criam que um dia viria o Messias e salvaria-os de todo o pecado. Então todo o sangue de animal aspergido era a representatividade de Jesus, que um dia viria e morreria na cruz do Calvário para livrar o povo do pecado. Então era um cordeiro sem pecado, sem defeito, sem manchas. Era o pão asmo para representar a falta de pecado, né? Ou que não deveria ter pecados mais daquela nação no meio do povo do Egito, do povo de Israel. E as ervas é para lembrar o tempo que eles tinham de sofrimento que estava acabando. Outra coisa que nós devemos observar também sobre a Páscoa é que a refeição deveria ser comida com roupas de viagem. Porque o que Deus disse, vocês vão acabar de comer. E assim que acabarem de comer, vocês vão embora. Assim que vocês acabarem de alimentar, vocês vão embora. Porque eu não sei se você lembra que quando Moisés chega em Faraó pedindo para libertar, Faraó uma hora libera, outra hora proíbe. Uma hora libera, outra hora proíbe. Aí Deus diz, essa vai ser a última. E nessa última, vocês vão colocar as roupas e vão sair. Não é que Deus estava com medo de Faraó, tá? Não é que Deus olhou para Faraó e disse, eu vou fazer algo tão grande que Faraó vai se vingar contra mim. Não. Ele mandou com que o povo colocasse as roupas de viagem, porque era o momento de partir. Era o momento de sair de uma nação que escravizava aquele povo, para ir embora em direção à terra prometida. Outra coisa, nenhum osso desse cordeiro deveria ser quebrado. Ele não poderia ter nenhum osso quebrado. Todos os ossos deveriam ser mantidos inteiros. E o último detalhe é que qualquer estrangeiro que quisesse participar da ceia, da Páscoa do Senhor, ele deveria ser circuncidado. Já explico. A Páscoa era só para o povo de Israel. A Páscoa era só para o povo de Deus que ficou escravizado durante 400 anos. Se chegasse um egípcio dizendo, eu quero participar da Páscoa com vocês. Chegasse um egípcio dizendo, ou pessoa de outra nação dizendo, eu ouvi falar que que vai passar um anjo da morte, e esse anjo da morte vai matar os primogênitos, eu posso participar com vocês? Pode. Qual que é a obrigação que você tem para participar disso? Você tem que circuncidar. O que é circuncidar? É no órgão genitor masculino, faz um corte, e aí esse corte é o significado da circuncisão. É difícil ficar explicando isso no microfone, mas é um corte no órgão genitor masculino. Só o homem que pode ser circuncidado. Chega na sua casa, você dá um Google e pergunta o que é circuncisão, que você vai ver o que é lá. Mas todo homem deveria ser circuncidado, porque a circuncisão era a aliança do homem para com Deus. Então qualquer homem, qualquer família que quisesse participar desse ato, deveria ser circuncidado. Outra coisa sobre a Páscoa, é que essa Páscoa deveria ser anual. Ela deveria ser comemorada anualmente. Deus ordena isso para o povo, para que eles comemorem essa Páscoa anualmente. E essa festa durava durante 7 dias. Da mesma forma, durante 7 dias, cordeiro, pão
e ervas amargas. Todas as vezes que o povo de Israel comemora a Páscoa do Senhor, é dessa forma: cordeiro, pão e ervas amargas. E esse povo que estava no Egito deveria passar para as outras gerações, porque era a lembrança que eles tinham. Qual lembrança? A lembrança de que nós fomos escravizados. Nós passamos muitos anos debaixo de mão inimiga. Nós passamos muitos anos debaixo de um povo que dominou nossas vidas e nos fez mal. Mas o Senhor nos tirou do meio deles. Portanto, todos aqueles que tinham filhos deveriam repassar isso para eles, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito com um braço forte. Nós estávamos presos, mas o Senhor nos libertou. Portanto, irmãos, daqui a 40 dias, depois de terça-feira conta 40 dias, é a Páscoa. Mas a Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Apesar de você comer e lembrar de mim em nome de Jesus e trazer muito chocolate para mim, a Páscoa não tem nada a ver com chocolate. A Páscoa é sobre a libertação do povo de Israel, que ficou preso no Egito durante 400 anos, mas o Senhor os livrou de lá. Isso é a Páscoa do Senhor. Você está comigo? E aí, baseado nessa Páscoa, baseado nesses moldes, é que nós formulamos a ceia do Senhor. Baseado nessa mesma questão, é que nós baseamos a ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor foi instituída por Jesus na noite da sua prisão, porém, na data da Páscoa. O que Jesus disse aos seus discípulos, naquilo que acabamos de ler: vá lá e procure a casa do homem, que ele vai dizer para vocês aonde é que nós iremos comemorar a Páscoa. Mas naquele momento da Páscoa, Jesus estava instituindo um novo ato, que é a ceia do Senhor. E qual é o contexto dessa ceia? Primeira coisa, a ceia aconteceu na noite em que Jesus, com seus discípulos, come a última Páscoa, antes da sua crucificação. No momento da Páscoa, Jesus resolve chamar os seus discípulos e eles comemoram a Páscoa, mas ele institui um novo ato, dizendo: a partir de agora, vocês não vão comemorar a Páscoa. Por quê? Se fosse a Páscoa apenas, não faria sentido. Nós que somos gentios, nós que não fazemos parte do povo de Israel, não faria sentido nós comemorarmos a Páscoa, porque nós não fomos livres de lugar nenhum. Nós não estávamos no Egito, os nossos ancestrais não estavam no Egito. Quem estava no Egito era o povo de Israel. Portanto, Deus transforma para que esse novo ato de libertação chegasse até o povo gentil que iria ser alcançado. E Jesus usa desse momento específico para ensinar sobre a sua missão e o significado da sua morte. Preste muita atenção no que eu vou te dizer, irmãos. Jesus teria que morrer na data da Páscoa. Jesus não poderia morrer em outra data. Jesus teria que morrer na data da Páscoa. Por quê? Porque ele faria essa substituição. Ele era a substituição entre o Cordeiro para o Filho de Deus que veio dar a vida por nós. Então não teria outra data para Jesus morrer em nosso lugar. Teria que ser numa data de Páscoa, e é isso que ele faz. Na noite da Páscoa, antes de comemorarem, ele celebra a Páscoa, mas instituindo a ceia do Senhor, que seria um novo ato. Outra coisa que nós podemos perceber sobre a ceia do Senhor também, são os elementos dessa ceia. Quais são os elementos da ceia? A Bíblia diz que Jesus pegou o pão, que representa o corpo dele. Dois elementos. O pão, que simboliza ou que representa o corpo de Jesus sendo entregue na cruz. O outro elemento é o vinho, é o cálice. Jesus diz: esse é o meu cálice que é dado por vós, que representa o sangue de Jesus sendo derramado na cruz do Calvário. Dois elementos que representam a ceia, o pão e o vinho. A ceia, quando era comemorada na igreja primitiva, era um grande banquete de modo geral, então tinha muitos alimentos. Mas o momento da ceia do Senhor era onde pegava-se o pão asmo e o vinho. E o vinho aqui, irmão, eu sinto lhe dizer, mas era um vinho fermentado. Não era suco de uva, era vinho de verdade. Eles pegavam o pão e ele pegava o vinho. E aí ele distribuía o pão e distribuía o vinho para o povo. E a ceia do Senhor foi instituída dessa forma: pão e vinho.
O pão para representar o corpo e o vinho para representar o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Aí entra outra dúvida. Qual a dúvida? Será que a ceia do Senhor pode ser ministrada com outros elementos? Será que a ceia do Senhor pode ser só com pão e com suco de vinho, só com vinho? E a resposta é, no extremo, sem termos como fazer nem o pão nem o vinho, ela pode ser ministrada de outra forma. Então, por exemplo, existem lugares que são alcançados por missionários que não tem pão e nem vinho, e eles ministram com o que tem. Alguns ministram com água, com outra coisa do tipo, com alguma coisa para representar o pão, e representam com o que tem. Mas o ideal é sempre a ceia do Senhor ser ministrada com pão, e no nosso caso, por causa da cultura, nós ministramos com suco de uva. Mas, quando nós vamos, por exemplo, para o sul do Brasil, é vinho. Eu fui, alguns anos atrás, em Goiânia, numa igreja em Goiânia, e aí eu cheguei na conferência, e aí no dia era culto na igreja sede. E aí quando eu cheguei na igreja para cear, distribuíram ceia para os líderes que estavam lá, e irmão, pensa no susto, porque peguei o pão para dentro, e na hora do vinho bateu. Falei, é vinho. Eu não tinha noção, não tinha essa percepção. Mas eu bebi e falei, está diferente esse suco aqui, né? Não é Maguari, não é? Mas era vinho, porque é cultural nesses lugares, eles fazerem com o vinho, no sul principalmente, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, normalmente é vinho, eles fazem com vinho normal, só não dão para pessoas de menores, né? Mas vinho, eles distribuem o vinho na hora da ceia. Portanto, a ceia do Senhor é pão, e no nosso caso, suco de uva, porque se nós colocarmos vinho, né, nós seremos esculambados durante nossa vida inteira. Mas o suco de uva representa o sangue de Cristo e o pão representa o corpo de Cristo da mesma forma. Outra coisa que nós devemos entender sobre a ceia também é que a ceia é um memorial. A ceia do Senhor é um memorial. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 11 ao 25, e nós vamos ler no final, né, para celebrarmos a ceia. O que é um memorial? Nos faz lembrar da morte de Cristo. O que a ceia faz? Nos faz lembrar quem Jesus é. Então esse momento é um momento extremamente importante, porque no momento da ceia é que nós lembramos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Isso significa a ceia do Senhor. Nós lembramos, fazer isso em memória de mim. Então nós não participamos da ceia por causa de homens. Nós não participamos da ceia por causa de algumas pessoas que dizem e fazem e falam alguma coisa que podem referir às pessoas, mas não é. A ceia é representando e lembrando a morte de Cristo em nosso favor. É um memorial. Outra coisa, a ceia é uma comunhão que nós devemos ter com nossos irmãos. A ceia é um momento de comunhão, é o momento em que nós, como corpo de Cristo, nos unimos para participar. Então quer dizer que nós não podemos simplesmente nos tornar desigrejados e cearmos individualmente em nossa casa. Por quê? Não tem valor. Alguma pessoa diz, não, eu sou desigrejado, não participo de igreja nenhuma, mas eu ministro a ceia para mim mesmo na minha casa. Não tem valor, porque a ceia é a representação da unidade do corpo de Cristo. Então não tem valor uma pessoa na sua casa resolver por si só ministrar a ceia para ele mesmo, porque a ceia representa comunhão com os irmãos. A ceia também é a proclamação. Por que proclamação? Porque ao tomarmos a ceia, anunciamos a morte de Jesus até que ele volte. No momento da ceia nós anunciamos, ele morreu, ele sofreu na mão de Pôncio Pilatos, ele sofreu na mão dos judeus, foi vendido e traído por seus irmãos, foi traído por seus discípulos, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, mas um dia ele virá para buscar a sua igreja. Esse é o momento em que nós lembramos disso. Enquanto nós estamos comendo do pão e bebendo do cálice, nós lembramos que Jesus deu a vida por nós na cruz do Calvário, mas um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Essa proclamação, nós anunciamos isso. Outra coisa que a ceia é o exame pessoal. Paulo diz, examine o homem a si mesmo, antes de participar da ceia. Mas eu quero te explicar esse examine o homem a si mesmo. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 11,
versículo 17. Examine o homem a si mesmo. Vamos ver o que é esse examine o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 17 diz assim: mas nisso agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor, mas sim para o pior. Porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso seja verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, preste atenção, cada um toma antecipadamente a sua ceia, a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso, certamente, não posso elogiá-los. Olha só o que Paulo está dizendo, que é esse exame do homem. Porque na continuação ele fala, examine o homem a si mesmo e tal. O examinar ao homem a si mesmo, para que ele possa participar da ceia, é o examinar se ele está de fato inserido no corpo de Cristo e não está ligando apenas para si. Porque o que o povo de Corinto estava fazendo? Eles se sentavam para comer, que era um grande banquete, e aí eles pegavam aquilo que levavam, os que tinham muito levavam, e enchiam o bucho, né, da comida deles, e as pessoas ao redor que não tinham o que comer estavam com fome. Paulo diz, vocês estão indo, estão comendo tudo na ceia, enquanto alguns comem tudo, outros não comem nada. Enquanto alguns se esbanjam de tudo, outros comem nada. Que ceia é essa? Que corpo é esse? Não sei se você já assistiu, mas quando eu assisti o filme, aquele filme O Poço, o primeiro, o 2 é muito ruim, mas o primeiro é bom. O filme O Poço, quando eu vi aquele filme, é a exatidão da ceia do Senhor, que Paulo está descrevendo aos Coríntios. Já percebeu? No nível 1 come-se tudo, no nível 2 come-se tudo, lá no nível 50 come tudo, no nível 200 e alguma coisa não come nada. Sendo que cada um escolheu o que queria comer. A pessoa entra e diz, eu quero comer isso, isso e isso. Só que a pessoa dos primeiros níveis come tudo que tem lá em cima enquanto aguentar. O lá de baixo o problema é dele. Paulo está dizendo isso. Próxima vez que você assistir esse filme, você vai assistir com esse olhar, com essa perspectiva. Qual a perspectiva? De que a ceia do Senhor, que Paulo está xingando o povo e dizendo para eles, se corrigem, é que vocês estão comendo tudo, enquanto existem pessoas que não comem nada. Ou seja, vocês estão fazendo da ceia um motivo apenas para se alimentar. Vocês estão apenas se alimentando e esquecendo do próximo. Então, examinar a si mesmo, irmão, não é se eu pequei no meio da minha semana, porque pecar você que pecou e eu pequei com certeza. Então, alguns anos atrás, eu me lembro que antes da ceia, algumas pessoas vinham me procurar, não aqui, no outro ministério, algumas pessoas vinham me procurar dizendo, eu pequei essa semana, e aí, o que eu faço? Eu sei ou não sei? Mas na minha imaturidade, eu era o regente de quem podia ceiar e de quem não podia cear. E eu dizia, não, o que você fez? Vamos ver a gravidade do que você fez. E aí eu decidi se a pessoa podia cear ou não cear, por causa desse examine o homem a si mesmo, e o pecado que talvez aquela pessoa tinha cometido. Mas mal sabia eu, irmão, que se olharmos as nossas vidas, ninguém é digno de cear. Ninguém é digno. Se eu examinar as minhas atitudes, aquilo que eu fiz durante a minha semana, eu não sou digno de cear. Mas se eu nasci de novo, eu sou arrependido e eu estou em Cristo Jesus. Eu não sou digno de cear, mas teve um que foi digno. E por eu estar inserido nesse um que foi digno, eu também posso cear. Então, não são os nossos pecados rotineiros que podem nos fazer não cear, irmão.
Não é porque você fez alguma coisa, porque às vezes você estressou durante a sua semana e fez alguma coisa que às vezes sim é errado, mas você fez e você não pode cear. Se você de fato está arrependido, porque você nasceu de novo, você não tem que se privar da ceia do Senhor, porque deve se privar da ceia do Senhor apenas aquele que tem olhar para si mesmo. Agora, se você chega no corpo de Cristo e não consegue ser inserido no corpo de Cristo, se você chega no corpo de Cristo e olha só para si mesmo, você tem que examinar a si mesmo e perceber se a ceia é para você ou a ceia é do Senhor. Mas se olharmos para nós mesmos, ninguém é digno de cear, apenas o Senhor é digno, nós só ceamos porque estamos inseridos nele. Está comigo, irmão? Vamos observar agora as diferenças entre a Páscoa e a ceia do Senhor. A Páscoa era um símbolo da libertação do Egito. Eles comeram da Páscoa para sair do Egito, portanto era libertação. Entretanto, a ceia do Senhor simboliza a libertação do pecado. O povo comeu da Páscoa no Egito, porque eles estavam sendo libertos. Nós ministramos a ceia e participamos da ceia, porque fomos libertos do pecado. Nós fomos libertos daquilo que estava nos prendendo no mundo. Nós fomos libertos daquilo que nos escravizava. Como eu disse na ministração sobre o pecado, não é que nós não pecamos, irmão. Não é que nós não cometemos erro. É que nós não pertencemos mais ao pecado. E é por isso que nós participamos da ceia do Senhor, porque fomos livres do pecado. Fomos libertos do pecado. O pecado nós estamos sob a presença do pecado, mas não estamos mais sob o poder do pecado. Por quê? Porque Cristo nos libertou do poder do pecado. A ceia também, nós percebemos, a Páscoa nós percebemos no Antigo Testamento, que o Cordeiro Pascual era sacrificado no lugar daqueles que de fato deveriam morrer. Mas no Novo Testamento, o Cordeiro não é mais um animal. O Cordeiro é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa, o povo comia do Cordeiro porque eles eram libertos da escravidão. Mas agora no Novo Testamento, nós participamos do Cordeiro porque esse Cordeiro é o que tira o pecado do mundo. A Páscoa era celebrada uma vez por ano aos judeus. A ceia do Senhor é uma prática contínua na igreja, que nós devemos fazer sempre que podemos. Sempre que podemos. Aqui entra aquela pergunta que eu fiz, que quando ela deve ser ministrada? Algumas igrejas ministram uma vez por ano, outras igrejas ministram uma vez por semana, outras igrejas ministram a cada 15 dias, algumas igrejas ministram uma vez por mês. Porque a Bíblia não estipula quando a ceia deve ser ministrada, mas o certo é que a ceia do Senhor deve ser ministrada em toda a igreja que se julga cristã. Nós devemos participar da ceia do Senhor. Outra pergunta: quem é que pode participar da ceia do Senhor? Nós cremos, irmãos, que quem deve participar da ceia do Senhor é todo aquele que nasceu de novo e foi batizado. E por que foi batizado? Porque o batismo não salva, mas o batismo é o mandamento para todo aquele que nasceu de novo. Se uma pessoa nasceu de novo, mas ainda não foi batizada, nós cremos que ela nasceu de novo e está salva, portanto, a imersão dela na água faz com que ela seja imersa no corpo de Cristo Jesus. E o batismo faz isso. Não faz sentido uma pessoa não participar do corpo de Cristo, mas participar da mesa do Senhor. Portanto, todo aquele que nasceu de novo deve ser batizado para que participe da ceia do Senhor. Tem um documento antigo chamado Didaquê. É um documento do primeiro século que a primeira igreja, os ministros da primeira igreja escreveram. E aí na Didaquê número 9, no verso 5, diz assim: não permita que beba ou coma da Eucaristia quem não for batizado em nome do Senhor. Por quê? Não faz sentido alguém que não participa do corpo participar da mesa. Portanto, todo aquele que nasceu de novo, foi batizado, pode e deve participar da ceia do Senhor.
Nós não devemos menosprezar a ceia do Senhor, irmãos. Nós não devemos deixar de participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor deve ser o dia que nós travamos a briga com o que for de forma externa para estarmos participando da ceia do Senhor. Porque essa memória de que alguém deu a vida por nós para que hoje estivéssemos aqui, alguém entregou a vida por nós para que hoje nós estivéssemos aqui com vida, sem pecado, sem o poder do pecado sobre nós. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos disso. Nós lembramos que o Senhor deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então nós devemos participar. Você nasceu de novo, você é batizado, participe da ceia do Senhor. Não deixe de participar da ceia do Senhor. E caminhando para o final, eu quero passar algumas visões, porque é uma discussão que se há no campo da igreja sobre o que é a ceia, como Jesus está presente na ceia. Ele está presente de forma corpórea, ele está presente em partes, está presente espiritualmente, porque, por exemplo, na igreja católica, a hóstia que eles comem, que é a Eucaristia, eles não podem mastigar, porque eles dizem que é o corpo material de Jesus. Então, na igreja católica eu nunca participei, mas eu sei que não pode morder o pão, coloca na língua, dissolve, e aí depois que dissolver, eu creio que eles bebem o vinho lá, não sei. Mas vamos perceber, olha só, na igreja católica, eles creem que Jesus está fisicamente, é a transubstanciação, o corpo, o pão e o sangue representa de fato o corpo e sangue de Cristo. Na hora que eles vão comer do pão, aquele pãozinho que eles comem, de fato é o corpo de Cristo. Aquele suco que eles bebem, de fato é o sangue de Cristo. Eles creem isso. Eles creem na transubstanciação. Nós não cremos assim. Lutero cria que Jesus estava fisicamente presente. Jesus estava presente no momento da ceia. Não era o pão, não era o sangue, mas ele estava presente exatamente naquele momento da ceia. De alguma forma, Lutero estava presente, Jesus estava presente no momento da ceia. Zwingli, o outro reformador, cria que Jesus não estava presente, era apenas símbolos para representar a morte e a ressurreição de Jesus. Calvino cria que Jesus estava presente espiritualmente por meios da graça. Não sabe se explicar, mas ele estava presente espiritualmente no momento em que nós estávamos ceando. Chamava-se isso da comunidade espiritual. E a igreja anglicana crê que Jesus também está presente espiritualmente, como mistério sagrado, como adoração ao Senhor. Qual a visão que eu creio que seja a mais plausível? É a visão de Calvino. Eu creio que Jesus está presente espiritualmente, de alguma forma, pelos meios da graça, para transformar-nos nessa comunidade espiritual. Então Jesus não está presente pessoalmente, no sentido corporal. Jesus não é o corpo, Jesus não é o sangue, não é o suco de uva. Quando nós mordemos o pão, nós não mordemos o corpo de Jesus. Quando nós tomamos o suco de uva, nós não estamos bebendo o sangue de Jesus, mas eu creio que Jesus está presente de forma espiritual no momento da ceia do Senhor. O que é que nós podemos aprender com isso? Quais são as aplicações práticas? É que a ceia nos faz lembrar o maior ato de amor da história. A ceia nos faz lembrar o maior ato de amor da história. Deus se tornando homem e morrendo na cruz do Calvário para nos salvar. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos que isso nos dá o direito de estar em Cristo Jesus e que sem Ele nós estaríamos mortos. O ato da ceia do Senhor é o ato de amor que ninguém jamais poderá fazer por nós. Um pai não consegue fazer pelo filho, um filho não consegue fazer pelo pai, o marido não consegue fazer pela esposa, a esposa não consegue fazer pelo marido. Apesar da Bíblia dizer para o marido amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, é impossível, de forma literal, amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja, redimindo.
É impossível, por melhor pai que você seja, ou por melhor mãe que você seja, é impossível você amar ao seu filho como Cristo nos amou na cruz do Calvário. Por mais que você ame o seu pai ou a sua mãe, é impossível que você a ame mais ou o ame mais do que Cristo nos amou na cruz do Calvário. O maior ato de amor da história. É por isso que é tão difícil de ser entendido, irmãos. Nas últimas semanas eu tenho me deparado com algumas pessoas na internet, principalmente ateus. E a sina do ateu não é nem tentar provar que Jesus não existiu. A sina do ateu não é provar que Jesus, o histórico lá, a sina dele não é essa. A sina do ateu não é simplesmente o Deus criador, não é essa. A sina do ateu é tentar entender qual é a lógica de um Deus resolver, na sua infinita bondade e graça, despir-se da sua glória, descer à terra como um homem, e depois de descer à terra como um homem, resolver sofrer por nós pecadores, perder a sua vida na cruz do Calvário, para salvar pecadores como eu e você. O problema do ateu é tentar entender essa demanda toda. Qual é a lógica? Alguns dizem que Deus carente é esse, que ele estava carente para vir na terra, morrer em favor de vocês que se julgam crentes, para depois dizer que vocês foram salvos por esse Jesus. Qual é a lógica disso? Deus estava carente? Não. Deus não estava carente. Mas Ele sabia que nós não conseguiríamos fazer isso sozinhos. E Ele teve que fazer isso por nós, para nos salvar dos nossos pecados. A segunda coisa, nós não devemos menosprezar a ceia do Senhor. Algumas pessoas deixam de participar da ceia do Senhor por nada. Não há motivos para não participarmos na ceia do Senhor, a não ser que não sejamos batizados ou que estejamos pensando só em nós. Se você está pensando só em você, se você não está pensando no corpo de Jesus, no total, não participe. Mas tirando isso, irmãos, a minha semana foi ruim, eu estressei, eu briguei, nada que um pedido de perdão não resolva. Mas não menospreze a ceia do Senhor. Participe da ceia do Senhor, porque foi o maior ato de amor da história. Terceira coisa, a ceia do Senhor deve nos gerar esperança. Qual a esperança? Nós estávamos perdidos, mas Ele nos achou. Nós estávamos presos, mas Ele nos libertou. Nós não merecíamos, mas Ele nos aceitou. A ceia do Senhor deve gerar essa esperança em nossos corações. E a maior esperança de todos é que um dia nós cearemos pessoalmente com o nosso Senhor. Qual deve ser a maior esperança do cristão? Um dia nós cearemos pessoalmente com o nosso Senhor. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A grande esperança que nós temos é que um dia nós cearemos com o nosso Senhor. O que nós fazemos aqui não é nenhuma ponta do que aquilo que nós iremos fazer com o Senhor. O que nós representamos aqui não é nenhuma ponta da representatividade que nós teremos com o Senhor. O que você faz aqui, saiba que um dia você estará fazendo com o Senhor que te deu vida e vida eterna. Fica de pé no seu lugar.
esse é o momento mais especial da igreja do Senhor. A celebração de um casamento é a noite de núpcias, conhecida como lua de mel em alguns lugares. Essa é a celebração maior de um amor entre um homem e uma mulher. A nossa maior celebração como noivas de Cristo é participar da ceia do Senhor. Não há nada maior. Enquanto estamos em terra, não há nada maior. Nós iremos participar da ceia do Senhor. Com essa percepção, com essa graça, com esse entendimento de que nós só fazemos isso porque Cristo deu a vida por nós no Calvário e que nós estamos aqui essa noite para celebrarmos essa bondade e esse amor do Senhor por nós.